dia a todos. Muito obrigado pelas generosas palavras com que me apresentaram. É uma satisfação enorme voltar ao UNAMA, que foi a primeira universidade de Belém em que eu trabalhei, quando voltei a esta cidade em 2012, comecei a trabalhar aqui em 2013. Então, sou amigo do professor Papaléu já há pelo menos 2 anos e meio, aproximadamente. Agradeço ao convite do professor Aleph, também, que está organizando o evento, e as palavras do Jason. Meus caros, eu pretendo fazer com vocês uma reflexão filosófica sobre os direitos humanos, porque é a filosofia a minha área de interesse, a minha área de trabalho. E eu intitularia a palestra A Crise dos Direitos Humanos entre Liberdade e Virtude. Por isso, a palestra tem 3 partes. Uma parte que tenta promover um diagnóstico acerca da crise dos direitos humanos. Uma segunda parte central sobre o liberalismo político como fundamento dos direitos humanos. E uma terceira parte sobre a recuperação necessária da noção de virtude para consubstanciar a liberdade humana e para consubstanciar a dignidade da pessoa humana. Comecemos então com a primeira parte acerca da crise dos direitos humanos. Não há dúvida de que os direitos humanos são a linguagem moral fundamental das sociedades contemporâneas. Todos falam em nome dos direitos humanos. E dificilmente alguém teria um discurso político, um discurso social, um discurso ambiental, um discurso tributário, um discurso consumerista, se não fosse trabalhista, se não fosse com base nos direitos humanos. Os direitos humanos parecem ser o último consenso moral, jurídico e político das sociedades liberais marcadas por um pluralismo radical, marcadas por uma heterogeneidade, por um multiculturalismo, por uma diversificação moral tremenda. No entanto, a crise dos direitos humanos são exatamente quando esse pluralismo e essa heterogeneidade afetam a compreensão do significado e do sentido dos direitos humanos. Muito se fala dos direitos humanos, todos os dias no jornal há essa expressão, nos debates políticos, nas cortes, no judiciário, enfim, no parlamento, nas políticas públicas, muitos cursos, muitas aulas, muitas clínicas como esta que está sendo deflagrada aqui na UNAMA, e o que é muito bom e muito salutar. No entanto, na medida em que há um inflacionamento radical do discurso dos direitos humanos, ele se esvazia. Porque, filosoficamente, quando eu passo a ter um conceito elástico no qual cabe tudo, esse conceito perde a sua densidade e a sua especificidade. Ou seja, se tudo é direitos humanos, nada é especificamente direitos humanos. Então eu posso falar de direitos humanos dos animais, eu posso falar de direitos humanos da natureza, eu posso falar de direitos humanos das próximas gerações, eu posso falar de direitos humanos à paz, ao desenvolvimento. Então vamos recapitular brevemente qual é esse processo na modernidade, pelo princípio da economia. Como desenvolveram-se essas dimensões, como se desenvolveu esse processo de 3 ou 4 dimensões de direitos humanos e como esse processo positivo, ressalto, pode também pode entrar em crise. E a minha hipótese é que esse discurso ou essa retórica está em crise. E, portanto, nós precisamos reagir a essa crise e entendê-la. O primeiro passo para um tratamento terapêutico de um problema é um bom diagnóstico. Porque sem um bom diagnóstico nós não podemos enfrentar um problema, né? Então, lembremos o seguinte: as reivindicações dos direitos do homem e do cidadão no contexto das revoluções burguesas, as inglesas, a americana e a francesa, se dava num contexto
em que havia uma ameaça muito concreta de certos direitos que eram considerados naturais serem ameaçados pelo Estado e pela sociedade. Então, os direitos ditos de primeira dimensão, os direitos civis e políticos, eram reivindicações muito concretas e muito objetivas, que exigiam do Estado e da sociedade uma omissão, uma não intervenção. A vida é minha, ninguém tem o direito de me privar dela. A saúde e a integridade física é minha, ninguém pode me torturar, ninguém pode me assediar psicologicamente. Eu tenho liberdade de consciência, liberdade de expressão, liberdade de religião, exijo tolerância. Você não pode me cercear a palavra, você não pode me sonegar informação a respeito das coisas em geral. A propriedade é minha. Eu a adquiri com justiça, eu a transmiti com justiça, você não pode me confiscar a propriedade. Então vejam que esses direitos de primeira dimensão, eles eram imperativos, absolutos e inegociáveis. Não matar, não torturar, não prender, não confiscar. Então eles tinham um caráter muito concreto. Eu preciso votar, eu preciso participar republicanamente da vida política, porque a soberania é popular, portanto a decisão do povo fundamenta o Estado. Com a insurgência, isso no século XVII, XVIII, consolidado no século XIX, no final do século XVIII e principalmente no século XIX, até o fim do século XIX, já no começo do século XX, há a insurgência de direitos sociais e econômicos, direitos ditos de segunda dimensão, que são direitos que exigem uma relativização desses primeiros direitos, um redimensionamento desses primeiros tipos de direito para que haja uma liberdade positiva. Os direitos de primeira dimensão têm uma liberdade negativa, em que exige do Estado e da sociedade uma omissão, uma não intromissão, uma não ingerência. Os direitos de segunda dimensão são direitos de uma liberdade positiva. Eu preciso ter educação para ter liberdade de informação, porque se eu sou analfabeto, eu não sou livre. E se eu não sou saudável, e não tenho um trabalho, e não tenho renda, eu não posso ter propriedade. Então, os direitos de segunda dimensão complementam e fundamentam o exercício das liberdades negativas. Eu preciso estar desimpedido para agir livremente, mas eu preciso ter meios sociais de ação. Surgem, então, os direitos de segunda dimensão, que têm uma característica: eles são expansivos. E essa expansividade, essa aparente... Se eu disse que os primeiros tipos de direitos são direitos circunscritos, objetivos e diretos. Esses segundos tipos de direito são direitos expansivos, que aparentemente não têm fim, né? Então, essa expansividade gera um certo esvaziamento de conteúdo, tá? Até se chegar numa terceira dimensão de direitos humanos, em que o caráter abstrato e o caráter potencialmente vago dos direitos humanos se torna agora motivo e exigência de uma hermenêutica que dê significado concreto ao direito à paz, ao direito à autodeterminação dos povos. O que significa isso efetivamente, né? Então, o problema, o risco que nós temos, essa crise dos direitos humanos, é um falatório, para usar aqui uma expressão de uma jurista norte-americana, Mary Ann Glendon, que tem um livro que já é clássico chamado Rights Talk, né? O empobrecimento do discurso político por causa desse falatório dos direitos humanos, né? Ela diz que há um processo de absolutização de pretensões relativas e discutíveis que torna toda a reivindicação de direitos humanos sacrossanta, irrenunciável e exige o acatamento incondicional da pretensão.
ou seja, como quem quer que quisesse debater certos direitos humanos já fosse um inimigo da liberdade, um inimigo da democracia e, portanto, um inimigo da pátria. Ou seja, os direitos humanos funcionam como um bloqueio conversacional. Então, eu não posso mais debater direitos humanos porque eu estou sendo autoritário, ditatorial, opressor e um inimigo da liberdade e da democracia. Então, toda vez que se fala de dignidade da pessoa humana, é como se automaticamente a causa estivesse fundamentada. Mas o que é a dignidade da pessoa humana? Então, nós não podemos deixar que esse inflacionamento e que essa hipertrofia do discurso dos direitos humanos nos impeça de debatê-lo buscando o que é essencial. E nós não podemos ter dúvida que a liberdade é essencial. Mas a minha hipótese de trabalho com vocês nesta manhã é de que esta liberdade precisa ter uma dimensão finalística de virtude. Né? Então, passemos para a segunda parte da palestra para refletir sobre a liberdade, brevemente. Bem, na tradição do liberalismo político, a liberdade é a virtude política por excelência. A liberdade é o motivo de nós termos um Estado. O Estado serve exatamente para garantir a liberdade. E nós seremos livres, de acordo com o movimento do liberalismo político, que se confunde com o movimento do constitucionalismo, se o Estado for tripartido, se houver uma separação de poderes que impeça um poder absoluto, e se houver a previsão de direitos e garantias individuais. No começo, individuais, depois eu expliquei sociais, depois difusas e coletivas. Se houver uma carta política, chamada Constituição, que garanta que o Estado funcione a partir dessas prerrogativas irrenunciáveis dos cidadãos de serem livres e de fazerem com as suas próprias vidas o que lhes parecer melhor do ponto de vista privado. Há, então, uma privatização da moral, uma relativização da moral do ponto de vista subjetivo, porque eu sou livre para sindicar acerca da minha vida. O Estado não pode se intrometer. Eu tenho privacidade, eu tenho intimidade, eu tenho liberdade de ir e vir, eu tenho liberdade religiosa, eu tenho liberdade de informação, eu tenho liberdade de expressão. E com isso eu alcanço, para usar uma expressão de Kant, maioridade. Eu não preciso de um pai político para me dizer como eu devo agir em sociedade. Eu me associo, eu contrato, eu compro, eu vendo, e com isso o liberalismo econômico, o liberalismo moral se funda em direitos civis e econômicos e políticos da liberdade individual. Ou seja, a virtude política do liberalismo é a moral. Isso é muito importante. Ela não é imoral, ela não atenta necessariamente contra a moral tradicional, contra a moral hegemônica, contra uma certa moral. Ela se retira, ela se subtrai da dimensão moral. Então, aqui surge o que Rawls conseguiu formular de forma sintética e precisa, e certamente Rawls é o grande teórico do liberalismo político, desde 71 com a teoria da justiça, mas principalmente em 93 com o liberalismo político, que ainda é mais consistente, a meu ver, a prioridade do justo sobre o bom. O que significa isso? Significa que o justo político deve permitir que os indivíduos tenham liberdade moral para decidir o que é a vida boa para si. E se associarem, caso queiram, com os indivíduos que compartilhem dessa vida boa. Então eu tenho liberdade individual para determinar como vai ser minha vida, o que é a vida boa, o que é a felicidade, e me associo com quem quiser compartilhar dessa minha visão de mundo, dessa minha cosmovisão, da minha religião, da minha política, da minha estrutura de pensamento, do meu comportamento, cujo limite é a liberdade alheia. Então, o papel do Estado é conceder ao indivíduo liberdade para que ele estabeleça os seus próprios fins. O Estado não pode impor bens morais aos indivíduos,
mas lhes conceder meios de determiná-los e persegui-los por conta própria. A Declaração de Independência, assinada por Thomas Jefferson em 1776, é muito clara a esse respeito: os direitos inalienáveis da vida, liberdade e persecução da felicidade. Ou seja, ninguém atenta contra a minha vida é livre e eu persigo a felicidade onde eu quiser encontrá-la, onde eu achar que ela está. Então nós perseguimos a felicidade de alguma forma na academia. Eu tenho certeza que a felicidade está na academia. Alguns acham que não, alguns querem sair logo da universidade e acham que a universidade é apenas um trampolim profissional para alcançar um cargo bem remunerado, mas não acham que o estudo esteja ligado à felicidade. E vamos tratar desse ponto específico da educação e da saúde como bens humanos básicos, como virtudes a serem promovidas pelo Estado, no terceiro momento da palestra sobre a virtude. Por ora, afirmamos um relativismo moral, que é a base do liberalismo político. Ou seja, o liberalismo político serve ao relativismo moral, para o relativismo moral, para que a moral seja relativa. Ou seja, se a moral é individual, se há várias morais conforme a liberdade de consciência dos indivíduos, logo o Estado deve aceitar o relativismo moral e protegê-lo com os direitos individuais. A liberdade política, então, para o liberalismo político, é sobretudo uma liberdade isto é, uma liberdade negativa e instrumental que é pensada como ausência de obstáculos e vínculos de coação externa. Então, eu estou livre da coação estatal, eu estou livre da fome, eu estou livre da miséria, eu estou livre da ignorância, eu estou livre do analfabetismo, eu estou livre da associação obrigatória. Eu não sou obrigado a ser da religião, do partido, do grupo, dos meus pais, do meu bairro, da minha cidade. Eu sou livre para ir e vir, para mudar de cidade, quem sabe. Eu sou livre para exercer outras profissões. Eu sou livre para fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Eu sou livre. E assim eu posso afirmar o meu fim último. Então, que é o motivo para o qual eu uso a minha liberdade. Então, a liberdade de coação externa é uma limpeza do campo, é uma desobstaculização do campo para o exercício da liberdade para alguma coisa. Mas esse para é individual. Ou seja, o bem como finalidade da ação vem depois do justo. A vida boa é assunto individual. Portanto, para que eu possa exercer a minha liberdade individual de decidir qual é a vida boa, a vida feliz para mim, eu preciso estar desamarrado, desacorrentado, desimpedido daqueles que me obrigam a perseguir uma felicidade específica. Eu tenho que estar livre para dizer o que é a minha felicidade. Ou seja, a liberdade menor, que é a liberdade política, é um acordo político instrumental e procedimental para que eu exerça individualmente a liberdade maior. Ou seja, a política está em penúltimo lugar, para que o último, no sentido filosófico e metafísico, seja a moralidade individual, substancial. E essa não é pública, essa não é comum. Ou seja, o bem comum para o liberalismo é o conjunto de meios de exercício do bem individual. Então, estando desobstaculizado, estando desamarrado e desacorrentado, eu promovo a vida boa. Então, a prioridade do justo político sobre o bom é exatamente o fato de que nós temos que nos preocupar com a possibilidade de cada um buscar o seu bem individual. Isso vai ser o bem comum. Então, o bem comum é libertar todos. O bem comum é que todos estejam livres.
E agora? Agora cada um decida. Tá? Esse é o projeto, em linhas sintéticas, do liberalismo político. Renovado, reforçado e reestruturado de forma extraordinária por John Rawls, já na segunda metade do século XX, no final do século XX. Tá? O que acontece com isso? Então, partindo desse pluralismo político que Rawls considera um fato inconteste. Rawls fala do fato do pluralismo, ou seja, isso não é uma hipótese, isso é um axioma dogmático. As sociedades liberais não são homogêneas. Não são formadas por indivíduos que se identificam plenamente iguais. O Rawls tem como plano de fundo uma crítica de que as sociedades homogêneas são sociedades opressoras. Dois irmãos só serão da mesma profissão, só pensarão igual, terão a mesma religião, o mesmo time, o mesmo partido, se o pai for opressor e os obrigar a ser exatamente como eles. Se o pai for um pai liberal e permissivo, esses 2 ou 3 ou 4 irmãos serão diferentes, porque a personalidade se desenvolverá de forma muito diferente. E é bom que seja assim para o liberalismo, porque o liberalismo adota o pluralismo e valoriza a diversidade. Você tem uma defesa do liberalismo pluralista, por exemplo, da parte de John Stuart Mill, defendendo claramente a diversidade, a diferença. E o Rawls pergunta, qual vai ser o consenso político de pessoas que pensam diferente? De pessoas que são estimuladas a divergir, a desacordar, a dizer assim, olha, pense diferente de mim, que é bom. Bem, agora quais serão os nossos laços políticos? Quais serão os nossos vínculos sociais? Né? O problema aqui é a neutralização do caráter público e social da vida boa. O problema aqui é quando a liberdade se torna absoluta, autorreferente e não remete, do ponto de vista político, a uma liberdade maior a ser perseguida em conjunto pela população, pela sociedade. O que pode gerar um individualismo radical. O que pode gerar um tribalismo, que é um egoísmo coletivo. Eu posso reivindicar direitos de forma estritamente individual, ou eu posso me associar a um grupo que tenha afinidade comigo e buscar de forma tribalística ou tribal esses direitos contra os outros, gerando uma guerra de direitos, que caracteriza exatamente a problemática jurídica das sociedades liberais, que são civilizadas, entre aspas, porque judicializam os seus conflitos morais insolúveis. Porque não tem uma coesão moral, porque não tem uma coerência de base. Então, o direito à vida se dá contra o direito ao aborto, o suposto direito ao aborto. O direito das crianças e adolescentes à família contra o direito ao divórcio. O direito à não discriminação contra o direito de liberdade de expressão. O direito ao livre mercado contra o direito trabalhista. O direito à propriedade contra o direito à terra. O direito de propriedade intelectual contra o direito à informação. O direito dos fumantes contra o direito dos não fumantes. O direito ao desenvolvimento econômico contra o direito à preservação de povos tradicionais. O direito ao progresso científico contra o direito à conservação ambiental. E assim sucessivamente ao infinito. Toda vez que eu empunho a bandeira de um direito, individual ou grupal, e eu falei tribal, de forma pejorativa, eu provavelmente posso estar atentando contra o direito de outro indivíduo ou de outro grupo. O que nós fazemos então? Nós judicializamos esse conflito moral. Nós vamos ao judiciário, que vai julgar com base nos direitos humanos dos dois grupos. E que vai julgar com base na dignidade da pessoa humana. Mas o que é a dignidade da pessoa humana, afinal? Você pode dizer que o homem será digno se ele for livre.
eu volto o problema. Mas se eu disse que a liberdade foi o problema desse hiperindividualismo e desse hipertribalismo, afirmar a dignidade de todos como liberdade não é resolver um problema. Por que não é resolver um problema? Pelo simples fato, meus caros, que a liberdade, do ponto de vista filosófico, é um preceito formal. Não tem um conteúdo determinado. O único modo de eu traçar a liberdade é cercear os seus limites. Quando se sacraliza e se dogmatiza a liberdade, há um problema de encontrar o limite da liberdade. No fundo, essa lista de hard cases que eu acabei de dar, nada mais são do que confrontos de liberdade, confrontos de autonomia, confrontos de autodeterminação. Então, ao se elevar a liberdade como princípio absoluto na política do Estado, corre-se o risco de criar uma tirania dos libertadores contra os inimigos da liberdade. Uma caça às bruxas aos inimigos da liberdade. Uma ditadura do politicamente correto em que não se pode mais usar a liberdade de forma confortável. Porque a todo momento alguém pode se sentir discriminado, ofendido, assediado e impune o seu direito à não discriminação. Então, o que antes seria um afrouxamento da tensão e da censura pública se torna agora uma preocupação profunda com o que se diz, com o que se faz, com o que se veste. Porque, em público, porque algum grupo ou algum indivíduo pode eventualmente se sentir ofendido. E com isso, uma liberdade sem virtude, uma liberdade sem um conteúdo que a preencha e que lhe dê sentido público, numa razão política e democrática e republicana, é uma liberdade frágil. E, historicamente, nós temos uma grande suspensão dos direitos humanos, que não eram chamados direitos humanos antes de 1948, mas você sabe muito bem que há uma retrospectiva, projeção dessa noção no que antes se chamava direitos do homem, ou direitos do cidadão, ou direitos em si, tá certo? Então, o que antes seria uma libertação se torna agora uma opressão, porque essa liberdade abstrata e formal pode ser tirânica. Pode ser tirânica. Em nome da liberdade hoje na França, por exemplo, há uma mitigação do direito à liberdade religiosa por parte, por exemplo, das muçulmanas que não podem usar véus no espaço público, ou seja, não podem ser religiosas. Em nome da liberdade delas. Mas elas não são livres para exercerem uma religião? Ou elas só são livres da religião? A lógica laicista é libertar a mulher da religião. Agora, digamos que essa mulher seja uma francesa que, por livre vontade, se converte ao Islã. Ela não pode usar o véu? Não. Então, o Estado está dizendo que a religião é objetivamente opressora e sempre será opressora. O Estado está sindicando a liberdade individual em nome da liberdade individual. Ou seja, a gente retrocede. O que essa mulher precisa fazer? Empunhar direitos civis de liberdade religiosa contra a intervenção do Estado. Então, a gente volta como num círculo vicioso a certos problemas que havia no século XVII, cujo tema era liberdade e tolerância religiosa, né? Então, a gente sabe que essa liberdade formal e abstrata gerou um clima propício à sua neutralização e à sua suspensão nas duas guerras mundiais, em que os movimentos comunista, fascista e nazista, que tinham uma base e uma promessa democrática e liberal, acabaram por se voltar contra a democracia e a liberdade. Acabaram por reduzir e por neutralizar os direitos humanos. Então, o que é a dignidade humana? Bem, é muito simples responder essa pergunta. A dignidade humana é o tratamento
adequado e honroso ao homem por sua natureza humana. Mas o que é a natureza humana? Bem, a natureza humana, se a gente for seguir a nossa Constituição, é dita como sendo uma natureza de pessoa. Por isso, a nossa Constituição, no seu artigo 1º, inciso 3, fala que um dos princípios fundamentais da República é a dignidade da pessoa humana. E isso tem um significado muito específico. Isso vincula a dignidade humana a uma filosofia personalista de origem cristã. O homem é pessoa porque Deus é pessoa. Porque Deus uno é trino. Então a teologia cristã desenvolveu o conceito teológico de pessoa, como o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, ele também é pessoa. Que na definição de Severino Boécio, no final da Antiguidade, começo da Idade Média, é dita como sendo a natureza, a substância individual de natureza racional. Substância individual de natureza racional. Muito bem, sem entrar em grandes aprofundamentos filosóficos e teológicos, que exige entender a concepção de dignidade humana no cristianismo e já na modernidade secular, a noção de dignidade humana em Kant, que seria o grande filósofo que considera que o homem é digno porque ele é racional e ele é livre para eleger os seus fins e, portanto, não pode ser instrumentalizado e, portanto, não pode ser reduzido a um meio de consecução de fins alheios. Houve um progressivo esvaziamento da dignidade da pessoa humana exatamente pela afirmação incondicional de que essa dignidade repousava na liberdade. Ou seja, eu sou livre para me determinar à revelia da minha natureza. Ou melhor, há uma afirmação da dignidade humana, do ponto de vista político e constitucional, ao mesmo tempo que há um movimento cultural e filosófico de negação da natureza humana. E por isso, eu vou recapitular com vocês alguns desses movimentos que impugnam a tese de uma natureza humana universal, que seria o fundamento de direitos naturais, ou de direitos humanos. Isto é, a negação de que há uma humanidade única e normativa que determina a liberdade de todos os homens em todos os tempos. Liberdade essa que vai ser salvaguardada pelos direitos humanos. O Paul Ricoeur, que é um filósofo hermeneuta e fenomenológico do século XX, considera que a nossa era é uma era da hermenêutica da suspeita. É uma época em que nós desconfiamos dos discursos morais, dos discursos políticos, dos discursos religiosos. É uma época de um hipercriticismo, em que nós estamos prontos para criticar. Pronto para encontrar o argumento que neutraliza o defendido. Que, a partir de Feuerbach, de Marx, de Nietzsche e de Freud e os estruturalistas, deve-se desconfiar de toda a verdade. Quem quer que fale de verdade, como nós estamos provavelmente defendendo a verdade dos direitos humanos, haverá um conjunto de autores e pensadores e escritores e políticos desconstruindo o nosso discurso. Então, o desconstrutivismo, por exemplo, de Derrida, é uma ferramenta conceitual para denunciar o caráter logocêntrico de um determinado discurso. O feminismo desconstruirá o argumento como sendo patriarcal. Foucault desconstruiria qualquer sistema epistemológico como um subterfúgio de poder. O pós-modernismo de Lyotard demite as metanarrativas abrangentes que confiram unidade à vida social, como os direitos humanos.
Sartre e o existencialismo nega exatamente que haja natureza humana, que haja essência humana prévia à existência livre do homem, postulando as consequências filosóficas de um ateísmo consciente. Não há um Deus que criou uma natureza ou uma essência que determine os rumos da minha liberdade. Eu sou livre exatamente porque não há esse caminho pré-traçado por Deus, porque a minha existência precede a essência. Na famosa formulação de Jean-Paul Sartre, em 1947, numa palestra chamada O Existencialismo é um Humanismo. Heidegger fala da morte do homem e da neutralização de todo tipo de humanismo. Não há humanismo, não há homem. Como haverá direitos humanos numa perspectiva heideggeriana tão influente? Nós vimos no século XX o surgimento da antropologia cultural, que nega por completo a ideia de natureza, sem uma cultura que a compreenda. O homem é sempre cultural, o homem é sempre formado por um discurso conformado pela sua experiência histórica, concreta e relativa. Eu não posso projetar uma versão de natureza humana em outra cultura, sob o risco de incorrer em etnocentrismo, em eurocentrismo, se estivermos na Europa, em cristocentrismo, se estivermos no ambiente cristão. O clima do multiculturalismo é exatamente a afirmação de que os direitos e os valores dependem das comunidades e que, portanto, direitos do homem e do cidadão, direitos humanos, são direitos europeus ou norte-americanos, que não valem no Iraque. E, portanto, nós começamos a desconfiar que as intervenções humanitárias da ONU, que as intervenções humanitárias em Kosovo, no Iraque, por exemplo, nada mais são do que subterfúgio político-econômico de um país imperialista que quer colonizar os demais. Surge, então, um movimento descolonial. E o movimento descolonial começa não na política, começa com a desconstrução Foucaultiana, derridadiana, marxista, dos meios ideológicos de construção do discurso de poder. Estão acompanhando? Então, o historicismo no século XIX é que é o grande marco para a negação do que sempre foi o fundamento dos direitos humanos, que é o direito natural. O direito natural é a ideia de que todo homem, por ser homem, merece um tratamento respeitoso e merece o respeito a certos direitos naturais básicos, por causa da sua natureza humana. Bem, o historicismo nega o direito humano e nega a natureza humana. O historicismo fala a natureza humana depende da história e depende da nação. Vejam que a direita, Edmund Burke, e a esquerda, Karl Marx, criticam a Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa é o levantar ou alçar de uma bandeira de direitos universais, abstratos, formais, vazios e utópicos. De uma experiência burguesa específica. Não há direitos humanos, ou melhor, não há direitos naturais, mas há direitos dos franceses. Mas há direitos dos ingleses. Há direitos dos tupinambás. Há direitos dos afegãos. Então, o historicismo é a base do nacionalismo. Mas o historicismo vem de uma corrente prévia, ainda na Inglaterra, o empirismo, que diz, não há, que reduz a realidade ao que pode ser experimentado pelos sentidos. E considera verdades racionais, objetivas e universais idealismo. Idealismo no pior sentido. Projeção imaginária de verdades particulares. Então, todas as composições universais, como direitos humanos, como natureza humana, na verdade, são projeções de experiências particulares. Mas, por fim, o que está por trás de todas essas correntes
relativistas, desconstrutivistas, críticas. Todos os tipos de marxismo é o nominalismo, segundo o diagnóstico percussiente do historiador e filósofo Michel Villers, que reconhece que o nominalismo, como movimento teológico na Baixa Idade Média, nega os universais, nega a escolástica aristotélico-tomista, considera que os universais são meros nomes desprovidos de realidade substancial ou ontológica e cria-se então uma tradição nominalista, que desemboca, por exemplo, em Ludwig Wittgenstein, que é a base da filosofia da linguagem da tradição anglo-saxônica do direito, por exemplo. Com tudo isso, com essas 11 correntes brevemente elencadas de críticas aos direitos humanos, todas essas correntes desconstroem o discurso dos direitos humanos. Em 2 minutos. Então, nós temos todas as armas para desconstruir, para criticar e para refutar a tese dos direitos humanos. Ou, pelo menos, para relativizar radicalmente os direitos humanos. E nós não podemos, isso ensina o velho Platão, o pai da filosofia. Existe um pecado intelectual imperdoável. Ingenuidade. Ingenuidade. É fingir que não há um adversário intelectual. É fingir, por exemplo, que o Rawls não tem uns 15 críticos. E defender Rawls como se Rawls fosse o último e o único autor que explica o liberalismo político. Ou que o Hart, ou que o Dworkin, ou que o Finis, ou que o McCormick, ou que o Haas. Não. O pluralismo moral que eu falei no começo da palestra, é claro que gera um pluralismo epistemológico, um pluralismo filosófico, um pluralismo ideológico. Para cada obra dessa, haverá várias críticas. Vocês acompanhando esses dias de seminário, vão ver palestras contra a minha. É natural que seja assim. Né? Então, nós não podemos ter ingenuidade. A terceira parte da palestra tenta, modestamente, responder a esse desafio. Em nome dos direitos humanos. Vinculando os direitos humanos à virtude. Defendendo um perfeccionismo liberal. Com base em 2 autores atuais e fecundos, Joseph Haas e Robert George. Vou sintetizar o argumento. Entrando na terceira parte da palestra, nós temos o tema da virtude. Falamos da crise dos direitos humanos como o inflacionamento e a hipertrofia que gera uma expansão que torna o discurso dos direitos humanos vago, vazio, inconsistente, abstrato e formal. Falamos da liberdade como grande tesouro da modernidade, como grande bandeira que nós defendemos, liberdade que é o fim dos direitos humanos. Os direitos humanos são direitos de liberdade, para a liberdade. Explicamos isso. Mas é esse para a liberdade que é o para que precisa ser pensado agora. Liberdade para quê? Nós sabemos que o grande risco do liberalismo, como um demônio que não consegue se exorcizar, é o utilitarismo. É o risco das democracias liberais se tornarem ditaduras da maioria. Já que eu não posso aduzir razões políticas para determinar o bem comum, no fundo, o que me sobra, o que me resta é a coação da maioria, já que os bens são relativos.
O liberalismo político certamente está advertido desse problema e desse risco e tem muitos meios de resistir à tentação ou ao risco utilitário. No entanto, não será essa a minha argumentação. Eu estou persuadido de que a tradição liberal é perfeccionista. O que significa isso? Eu acabei de explicar, com base em Rawls, que o grande valor político do liberalismo é a neutralidade do Estado. O Estado tem que ser neutro para respeitar o pluralismo moral da sociedade. O Estado não pode participar, não pode comungar de um determinado código moral, de uma determinada religião, de uma determinada concepção política. O Estado é maior do que o governo, o Estado é maior do que a sociedade civil, o Estado é um campo neutro para que a sociedade civil seja plural. Porque qualquer elemento da sociedade civil que tiver o apoio do Estado será hegemônico. Então, o Estado não pode participar de debates morais, não pode participar de debates religiosos, não pode se posicionar do ponto de vista filosófico no que Rawls chama de visão de mundo, de teoria compreensiva, abrangente. Por isso o Estado tem que ser neutro. Nesse sentido, o Estado sendo neutro do ponto de vista moral, ele renuncia a qualquer proposta de vida boa, a qualquer proposta ética de vida feliz, de vida boa. E, portanto, ele é antiperfeccionista. Isto é, ele não determina ou ele não condiciona uma vida boa, em tese. Não me parece ser essa a melhor leitura da tradição liberal. Na verdade, o liberalismo político, o Rawls reconhece uma teoria ligeira ou leve do bom. Não vou tematizar especificamente isso. Mas acredito com Joseph Haas, num livro clássico de filosofia política chamado A Moralidade da Liberdade, que o liberalismo defende uma vida boa, que é a vida livre. Isso não é neutro. Ou seja, você é livre para não ser liberal? Você é livre para renunciar à virtude da liberdade? Como tratar os cidadãos ou os grupos que não agem de forma liberal e que não são liberais numa sociedade liberal? De alguma forma, haverá instrumentos jurídicos e políticos para coagi-los a serem livres, libertando a liberdade dos outros. Portanto, o movimento do liberalismo é um movimento de promoção da liberdade e de neutralização das instituições não liberais. Por isso o liberalismo igualitário tem tanta intenção de libertar, pelo princípio da diferença, os menos beneficiados, os menos agraciados com os bens, renda, cargos de uma sociedade. Por isso, seria importante pensar numa tradição, e aqui eu começo a me afastar do Haas e me aproximar do George, que é um filósofo norte-americano, uma tradição republicana em que a liberdade civil seja, de alguma forma, preenchida por uma moralidade pública. Ou seja, a tradição que eu estou defendendo, ela encontra matriz em Aristóteles, que é um autor que volta à tona da discussão filosófica e política em várias dimensões do debate atual. Seja, por exemplo, no comunitarismo de um MacIntyre, de um Sandel, de um Taylor, seja no justnaturalismo de um George ou de um Finis. Aristóteles volta à tona porque reconhece que o Estado nunca é neutro. O Estado sempre é perfeccionista. O Estado é
para usar uma expressão política atual, uma pátria educadora. Sempre. O Estado é um pai ou uma mãe que educa os cidadãos com as leis, com políticas públicas, com decisões judiciais. O Estado não pode ser neutro, o Estado nunca é neutro. Então, nós podemos reconhecer que a sina ou a sanha de neutralidade liberal acabou por desconsiderar a importância de que o Estado promova certos bens humanos, que são os direitos humanos, que são promovidos pela virtude. Virtudes são princípios substantivos que realizam bens humanos básicos, que atualizam potências humanas naturais e que dão sentido público à liberdade. Dão sentido social à liberdade, como possibilidade de livremente praticar as virtudes. É claro que o perfeccionismo de Aristóteles não é liberal, porque Aristóteles não é um liberal, nem poderia sê-lo. Então ele diz que os cidadãos, isso está na política, os cidadãos que não exercerem livremente as virtudes políticas serão obrigados a fazê-lo. E isso não tem cabimento hoje em dia. O Estado não tem o direito constitucional de obrigar os cidadãos a promoverem as virtudes. Mas o Estado oferece, o Estado encoraja, o Estado patrocina virtudes. Então, os direitos humanos têm que ser direitos de liberdade baseada e emoldurada pelas virtudes. Sem um nexo com as virtudes, os direitos se tornam os maiores inimigos dos direitos. Quais são os maiores inimigos dos direitos? Quaisquer que sejam, outros direitos. Sem as virtudes, perde-se a hierarquia e a proporcionalidade dos direitos humanos. É necessário, então, uma fundamentação ética dos direitos humanos que redescubra o que é a pessoa humana e o que é que a torna digna. Ora, dignidade é o tratamento adequado a uma pessoa ou a uma coisa. Então, nós temos que buscar uma teoria substancial da liberdade e não uma teoria formal da liberdade. Uma teoria abstrata. Eu sou livre. Tá bom, livre para quê? Eu sou livre para ativamente me humanizar e desenvolver a minha humanidade e participar ativamente na consecução do bem comum, que também é meu. Mas o bem comum não é promover bens individuais. Porque esses bens individuais são bens privados e incomunicáveis. Ou seja, são bens que garantem, que não promovem a sociabilidade, mas antes a repelem. Que tornam o homem um átomo sem vínculos substanciais, reais e políticos e sociais com os outros homens. Ou seja, uma sociedade em que o grande valor da tolerância se transforma no desvalor da indiferença, no desvalor do egoísmo, no desvalor do desprezo pelos outros. Uma teoria geral, uma teoria substancial da liberdade seria uma teoria dos bens humanos básicos, que são as finalidades da ação e, portanto, um estudo das virtudes. O que eu estou defendendo com toda clareza é um liberalismo que atente à necessidade de recuperar a grande tradição da ética das virtudes, de Aristóteles, que permitem a razão prática, que é uma razão pública, e que permitem o autêntico florescimento humano, a autêntica busca e realização da felicidade humana, considerando o homem como um animal racional e político. Um homem cuja razão é política. Um homem
cuja racionalidade pertence à capacidade de tornar as suas decisões compartilháveis, de ter um projeto comum, público ou republicano de vida em sociedade. E os direitos humanos seriam esse critério. Eu comecei dizendo que os direitos humanos seriam, então, o último critério, o último elemento de consenso de uma sociedade dividida, de uma sociedade fracionada, desencontrada, desvinculada. Há elementos de comunitarismo no que eu estou dizendo, há elementos de justnaturalismo no que eu estou dizendo, mas eu prefiro não aprofundar em temas mais teóricos para deixar um campo de reflexão mais geral. Quais seriam, então, esses bens humanos básicos? Quais seriam, então, essas virtudes? Vocês verão que esses bens humanos básicos e essas virtudes são exatamente os direitos humanos. Ora, o homem como um animal político, racional, é um homem que, por sua animalidade, tem o direito à vida. Tem o direito a permanecer vivo. E não permanecer vivo de qualquer jeito, mas permanecer vivo com saúde. O homem como animal social tem o direito à associação, à sociabilidade. Tem o direito à participação política. Tem o direito à família. O homem como animal racional tem o direito ao conhecimento, à informação. E principalmente, é interessante que o John Finnes inclui a religião como direito natural, como direito humano básico, por esse aspecto de homem buscar a verdade por meios não exclusivamente racionais, mas também por meios transcendentais. Bem, tudo isso para dizer que o homem é capaz de uma razão pública, de uma razão prática, que o homem é capaz de respeitar nas suas ações os bens dos outros homens que se tornam bens comuns. Ou seja, o homem participa da comunidade política mais ativamente do que apenas tolerando ou respeitando os outros. Ele participa promovendo, e isso gera um modelo de participação cívica. Em que sentido? Ora, com esse movimento de inflacionamento, com esse movimento de expansão absoluta do Estado, e ao mesmo tempo de afirmação incondicionada da liberdade individual e da impossibilidade de o Estado obrigar ou coagir os indivíduos a promoverem bens dos outros. Ora, isso gera um esvaziamento da responsabilidade individual, isso gera uma desoneração da obrigação individual de promover os bens, e isso gera uma exclusiva obrigação do Estado. Quanto mais direitos, então, mais é necessário o Estado para promovê-los, já que a responsabilidade individual e da sociedade civil tende a ser neutralizada. Por isso, uma concepção de direitos humanos pautada na liberdade para as virtudes ou com as virtudes reconhece a parceria ou a cooperação do Estado com as entidades da sociedade civil promotoras dos direitos humanos. E não um liberalismo indiferente quanto aos princípios de virtude. Vou dar apenas 2 exemplos de cooperação entre Estado e sociedade civil que dariam uma nova dimensão a essa persecução dos direitos humanos como missão pública e comum. Se o Estado não é capaz de garantir educação superior aos cidadãos, mas considerando que é um bem para a sociedade o conhecimento,
É um bem para a sociedade o progresso científico. É um bem para a sociedade, é um bem comum o conhecimento universitário que qualifica as profissões superiores. O Estado coopera com as universidades privadas por meio de subvenção fiscal, por exemplo. Nós certamente não teríamos a UNAMA, o CESUPA e todas as outras universidades privadas na nossa cidade se de alguma forma o Estado não participasse, porque reconhece que a educação superior é um bem. Da mesma forma, como se sabe, a igreja promove um grande trabalho de saúde nas tribos indígenas amazônicas. Ora, a saúde é um bem. Você pode dizer assim, contra o direito de liberdade religiosa missionária da igreja ao direito de autodeterminação dos povos. Direito contra direito. E, portanto, deveria ser proibida a igreja essa atividade missionária. E aí haveria um conflito. E pode haver um conflito que seria judicializado. A reflexão pode se dar de outro modo. Ora, a saúde é um bem? A saúde é um direito humano? A saúde é uma virtude que liberta os indígenas, de alguma forma, do jugo das doenças? Sim, então é claro que o Estado coopera, não só com a igreja, mas com uma ONG ou com uma instituição na sociedade civil qualquer que persiga esse bem comum. Então, um modelo cooperativo que responsabilize a sociedade e que dê à sociedade a missão paralela ao Estado de promover esse bem comum como fator de virtude individual que dá sentido e significado à liberdade pública. Muito obrigado.